Boa noite, amigos. Bem-vindos à Opinião Digital. Eu sou Dirceu Lacerda Filho e hoje muito feliz em recebê-los aqui no canal e aqui na minha casa, né, que é nosso estúdio. Muito feliz hoje por estar inaugurando essa nova fase do canal, um canal que está trabalhando hoje numa nova plataforma que vai permitir mais recursos e vai nos permitir trazer convidados. Hoje, especialmente, teremos Andréa Campos, uma psicóloga, e nós vamos conversar sobre vários assuntos, mas basicamente sobre a questão humana, né? Com relação a relacionamentos, ao que nós estamos vivendo em função de pandemia. Bom, eu queria rapidamente comentar com vocês como vai funcionar o canal daqui para frente. Então, todas as segundas, quartas e sextas-feiras, nós estaremos a partir das 21 horas até as 22, aqui dando opiniões, recebendo convidados e conversando sobre assuntos que vão de política a comportamento e a tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas também trazendo um pouquinho do que está acontecendo aqui em Uberlândia e na nossa região. Então, basicamente, toda segunda, quarta e sexta, das 9 às 10 da noite, estaremos aqui, esperamos por vocês. Espero muito que vocês gostem. Bom, hoje eu quero trazer ótimas notícias. Eu espero que essas notícias sejam verdadeiras, porque eu acabei de receber. Realmente, eu fiquei surpreso. Eu acabei de receber as notícias e eu vou passar para vocês. Bom, eu sempre, nas minhas lives, eu trato um pouquinho sobre a situação de Uberlândia em relação à pandemia. O mês de março não foi um mês muito bom. Nós, infelizmente, tivemos um índice de mortalidade muito alto. A média do mês de março foi em torno de 22 óbitos por dia. E a quantidade de infectados, de novos infectados diariamente, em média, era 450 pessoas. Bom, nós começamos abril de uma forma muito interessante, porque os números parece que a partir do dia 1º de abril começaram a despencar. Para vocês terem uma ideia, nesses 5 dias de abril, a média de 22 caiu para 17 óbitos. E a média de 450 novos casos por dia caiu para 350. Então, abril começamos bem e, aparentemente, tomara que seja isso a razão dessas boas notícias que eu estou trazendo hoje para vocês. Bom, antes de entrar nessas boas notícias e antes de chegar na doutora Andréa, nós temos algumas notícias hoje de vacinas. As vacinas no Brasil, elas começaram a chegar e o governo passou a distribuir essas vacinas com bastante eficiência. Então, o governo meio que virou, né? Mudou a situação a seu favor. Então, hoje, nós temos 43 milhões de vacinas distribuídas pelo país e um número de vacinados hoje de 21 milhões. Então, o que está começando a acontecer agora é que estão sobrando vacinas e as prefeituras e os governadores vão começar a ter que correr atrás de vacinar pessoas. Então, acredito que com a vacina nós vamos, sem dúvida nenhuma, ter cada dia mais boas notícias daqui para frente. Ufa! Vamos lá. Além disso, nós temos só para o mês de abril mais 17 milhões de vacinas previstas para chegar no Brasil e serem distribuídas para todos os estados. Aproveitando também, falando um pouquinho do tratamento precoce, que é um assunto que eu gosto de tratar aqui, já falei em outras lives que eu sou a favor do tratamento precoce e eu estou bastante otimista, porque, não sei se vocês viram, se vocês não viram, é só procurar nas redes sociais ou no Google. Existe um vídeo
do prefeito de Chapecó, que está sendo assim muito visto. Ele hoje, inclusive, foi entrevistado no programa da Jovem Pan, Os Pingos nos Is, e ele falou sobre todo o protocolo que ele tem feito na cidade. E para vocês terem uma ideia, em janeiro, Chapecó tinha 18 óbitos diários. Hoje, depois da implantação desse tratamento, desse protocolo do prefeito, 2 ou 3 mortes, 2 ou 3 óbitos por dia. Então, os números lá despencaram muito em função do tratamento precoce que o prefeito aplica. Veja, não é só o tratamento precoce, né? Ele atua em diversas fontes, né? Em diversas... Fugiu a palavra aqui, mas vamos lá. Ele atua em diversas causas, vamos chamar assim, para que o resultado seja eficiente. Ufa! Bom, vamos lá, as boas notícias. Eu vou tentar compartilhar uma tela aqui com vocês. Eu acabei de receber esse comunicado. Vamos lá ver se eu consigo compartilhar essa tela com vocês. Está aqui. Vamos lá. Um informe da Prefeitura de Uberlândia. Aqui tem o selo, tá? Vamos torcer para que seja verdade. Hoje em dia, infelizmente, nós não podemos confiar muito, mas tudo indica que é verdade, em função de que nós estamos recebendo várias informações tanto da Prefeitura de Uberlândia, como também do governo do estado. Então, esse informe, basicamente, é o seguinte: a partir de amanhã, terça-feira, dia 6, estarão permitidas, voltarão a estar permitida, né, a venda de bebidas alcoólicas, e gradativamente o senhor prefeito vai liquidar, né, com o toque de recolher, e vai amenizar todas essas nossas medidas, né, que entram em vigor, já começam a entrar em vigor agora na terça-feira, dia 6. Então, bebidas apenas de segunda a sexta, até às 18 horas, então gradativamente, e o toque de recolher também vai começar a ser amenizado. Eu recebi uma outra notícia agora, essa eu não tenho o post, essa notícia eu não tenho o post, mas está no Estado de Minas, no jornal Estado de Minas, de que a partir de amanhã o lockdown no estado está encerrado. Vamos torcer para que essas notícias sejam verdadeiras, para que a gente possa conseguir melhorar a nossa situação, né? A situação de lockdown e situação de óbitos, e também a situação de trabalho, né? As pessoas estão precisando trabalhar. Então, precisamos, sem dúvida nenhuma, pensar de que tudo está vindo para melhorar a situação, melhorar a nossa vida e melhorar a nossa cidade e o país. Bom, eu estou aguardando a doutora Andréa Campos entrar. Daqui a pouquinho ela vai estar conosco. Eu vou autorizar ela aqui no WhatsApp para entrar. Só um segundinho. Já já ela estará conosco. Aproveitando um pouquinho desse pouco tempo que nós vamos ter aqui antes da doutora Andréa, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre as questões políticas que estão acontecendo no país. Um dos assuntos que eu vou abordar com a Andréa Campos, em função da questão do ódio e do amor, né, que estão polarizados hoje nessa questão política. Nós temos hoje uma parte da população com ódio do presidente e uma parte da população que ama o presidente. E isso é uma dúvida que eu tenho. O quanto essa polaridade, essa questão do ódio extremo e do amor extremo podem estar mexendo conosco e podem mexer conosco ainda no futuro, em função de tudo que nós vamos viver ainda
nas questões políticas. Então, vai ser um dos assuntos que nós vamos abordar com a Andréa Campos, que daqui a pouquinho estará conosco aqui. Essa polaridade, eu não consigo um pouco entender se ela é uma coisa provocada intencionalmente para tentar desestabilizar o governo, ou se é uma coisa que aconteceu naturalmente. Porque nós sabemos que determinada parte da população defende... já estou vendo aqui a doutora Andréa, ela já estará conosco. Eu já vou incluir ela aqui. Essa é a doutora Andréa. Andréa, só um segundinho que eu estou terminando o raciocínio aqui e já voltamos, tá? Esse raciocínio do ódio e do amor na política é algo que precisamos entender se ele realmente é algo intencional ou se é algo que aconteceu em função da política normal. Bom, nós vamos entender com a Andréa nada dessas questões de política, nós vamos entender comportamento. Então, por que as pessoas estão tão polarizadas, estão com tanto ódio, estão com tanto amor? Mas antes disso, nós vamos tratar também com a Andréa um pouco do comportamento que se refere à pandemia, ao medo, à ansiedade, então, todos esses fatores que podem estar influindo no nosso comportamento com os nossos amigos, com os nossos familiares e com tudo que nos envolve, né, no trabalho e tudo mais. Muito bem, quero apresentar para vocês Andréa Campos. Ela é uma psicóloga clínica. Eu vou colocá-la aqui já na tela para nós. Está aqui a doutora Andréa, muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o convite aqui de estar conosco nesse novo momento do canal e principalmente para tratar de um assunto de interesse tão amplo, que interessa a todos nós, que basicamente são as nossas reações em função de tudo que estamos vivendo. Andréa, antes de tudo, eu gostaria que você se apresentasse, ok? Gostaria de ouvi-la. Fique à vontade, por favor. Boa noite, Dirceu, né? Primeiramente, né? Boa noite ao pessoal que está nos acompanhando aí agora. E te agradecer, né, a esse convite também. E abrir esse espaço aqui, né, para a psicologia em si, né? Não só para mim, né? Mas para representar também, querendo ou não, a classe, né? É uma satisfação estar podendo aqui abordar, né, esses aspectos, né, que abarcam, né, o comportamento humano e, enfim, né, como você mesmo, né, enunciou aí, eu sou psicóloga clínica, né, ou seja, para atendimentos clínicos, né, voltado para psicoterapia, né, voltada mais para a área dos adultos, e, enfim, a gente lida com o comportamento humano, né, o tempo todo. Então, recebendo o seu convite, né, então aí você abrindo esse espaço para a gente abordar, né, esses aspectos, esse contexto que a gente está vivendo, né, querendo ou não, é um mundial, mas que, de certa forma, somos afetados de forma direta e indireta o tempo todo. Né? André, vamos começar? Vamos. Medo e ansiedade das pessoas em relação a tudo que está acontecendo, principalmente ao medo do vírus e todo esse modelo de pressão que nós estamos vivendo no dia a dia em função da pandemia. Como é que nós devemos entender, como é que nós devemos tratar nosso interior em relação a tudo isso? Bom, primeiramente, né, Dirceu, o medo é uma questão, né, que é inerente ao ser humano, né, nós nascemos com essa condição primitiva, né,
que qual seria? Manter a gente vivo, né? Então, como estado de defesa, pela busca da minha sobrevivência, então a gente, né, desde o Homo sapiens, a gente, né, carrega esses mecanismos, né, esse instinto de sobrevivência. E, então, ele vai aparecer de forma comedida ou desmedida perante as nossas reações, perante aos fatos da vida. Então, trazendo esse contexto, né, de hoje, né, global, o vírus, querendo ou não, ele não é um inimigo invisível, né, que nos ameaça, que nos tira a paz, né, que tirou o nosso direito de ir e de vir, né, privou a nossa liberdade, os nossos sonhos, e, querendo ou não, mudou a nossa rotina. E o ser humano tem uma dificuldade em si, né? Nós não gostamos muito, né, de mudanças, por mais que a princípio a gente queira isso, a gente tem medo muito da mudança, né? Porque gostamos também do que é confortável, do que é conhecido, né? Então, o vírus tirou esse direito, né, essa premissa de liberdade, né? De ir ao parque, de ir ao clube, de me socializar, de interagir, de ter trocas, né? Então, a gente está cativo, né, desse vírus, presos, né, em casa. E isso vai afetar. André, o quanto não? Nós sabemos que vai afetar, né? Tudo isso vai nos afetar na nossa convivência com as pessoas que nos relacionamos e até mesmo com o nosso interior. Mas você já consegue medir o quanto isso realmente vai ser grave, vamos chamar assim, de depois de pandemia? Sim. Primeiro a gente vai falar, né, assim, de saúde mental, né? Então, querendo ou não, com a chegada, né, com a eclosão, né, da pandemia, ela vai afetar, querendo ou não, o nosso comportamento. Então, por ele ter ceifado, né, esse nosso direito, essa nossa capacidade de exercer a nossa liberdade, mudanças de rotina e essa privação, né, de exercer nosso sonho, a nossa liberdade, ele vai provocar, né, estados de ansiedade, de angústias, e principalmente pelas incertezas, né, o que está por vir, né, o que vai ser, como que vai ser o futuro, como que vai ser o mundo, né, depois disso, né, será que eu vou conseguir correr atrás dos meus sonhos, será que eu vou poder, será que eu vou conseguir viver isso? Então, se isso gera muita angústia, muita ansiedade, porque ao mesmo tempo que o vírus não é só ele que é uma ameaça, querendo ou não, a partir do que o outro não respeita, né, as regras, né, de contenção, ele também, ele pode estar carregando o vírus, né, para todos os lados, né, o vírus pode chegar na encomenda que eu recebi, está no elevador, está no corrimão, está, né, em vários lugares, né, então isso provoca um estado de vigília, de tensão interna, né, medo de ser contaminado. Deixa eu aproveitar o gancho e tentar enxergar a situação por um outro ângulo. Imaginamos que a pandemia nos deu aquele sossego, né? Ela diminuiu, nós já estamos conseguindo voltar a trabalhar. Você acha que, desculpe lhe chamar de você é muito jovem, eu acho que não tem problema, né? De jeito nenhum, me sinto mais até à vontade. Será que o ser humano não vai estar com muita coisa acumulada para a hora que acabar essa pandemia, sair assim, meio que sem rumo, ou de qualquer forma procurando ganhar ou restabelecer o tempo perdido? É muito que provável, né, isso venha acontecer, porque nós podemos carregar, né, essa sensação de recuperar o tempo perdido, né, de correr atrás do tempo, o tempo não se recupera, né, então, por isso que a gente, né, vai ter que
ter muita sabedoria, né? Quando a gente puder exercer esse direito, né, de liberdade, né, de voltarmos a todas as atividades. Então, é possível, sim, e de aparecer muitos comportamentos, né, patológicos em função disso, porque como eu saí desse estado de confinamento, né, assim, né, que se abrir essas possibilidades, pode ser que muita gente não saiba, né, não vai saber lidar também com essa liberdade, né, porque no momento presente, né, vamos assim dizer, quando a pandemia chegou, primeiro se estabeleceu-se o isolamento, depois o distanciamento, e depois isolamento, depois distanciamento, e perdemos essa liberdade, mas nós não perdemos essa liberdade só lá fora, perdemos essa nossa liberdade aqui dentro de casa também, né? Esse excesso de intimidade, né? Onde eu não tenho espaço para poder viver a minha própria privacidade, né? O tempo todo muito junto, né? Crianças, né? Marido o tempo todo. Então, ou seja, perdemos também a liberdade, né? Dentro da nossa própria casa. Aproveitando esse gancho do perder, nós não estamos muito acostumados, né, a lidar com perdas. O brasileiro, não sei se é muito diferente, mas o latino, de uma forma geral, ele não está acostumado a perder pessoas queridas, e, infelizmente, o Covid acabou levando algumas pessoas antes da hora, e essa perda pessoal, essa perda de pessoas, de vidas, isso também pode ocasionar algum tipo de reação interior que possa prejudicar o nosso dia a dia? Sim. É muito delicado, né, esse contexto que envolve a perda do ente querido, né, do familiar, né, porque até isso, né, essa configuração, né, de você velar, né, de você exercer aquele rito, né, da passagem, né, primeiramente, assim, nós não estamos preparados para a perda em momento algum, né? Então, às vezes as pessoas acham que estão, mas na hora de viver a experiência, né, a dor da perda é algo muito subjetivo, né, que é muito que é meu, como eu vou lidar com isso. Mas, com esse contexto, ela também mudou essa configuração, né, de como eu faço, como eu lido com isso. Então, muitas pessoas estão também, não só sofrendo a dor do luto, né, da perda, mas também por não ter tido a oportunidade, né, de velar, né, que é todo um ritual, é uma passagem, né, onde ali, né, eu posso velar o corpo presente, eu tenho aquele momento de conseguir fazer a despedida, né, de confessar alguma coisa, querendo ou não, me retratar, pedidos de desculpas. Então, ou seja, são características, né, que ajudam, né, nesse processo que eu vou começar após o sepultamento. Então, não ficar privado disso, né, de ter esse contato, até o amparo do outro, né, das pessoas que chegam, os abraços. Então, isso, querendo ou não, eu não estou tendo onde me amparar, porque é um momento que a gente cai também, é um momento que a gente desfalece. Então, a gente não está tendo onde muito que amparar. Não tive oportunidade de me despedir. Então, isso sim, né, também tem sido, né, motivos, né, de tornar esse momento mais difícil ainda, né, porque dependendo, você não tem essa oportunidade, você não vê, né, a pessoa. Uma forma de amenizar essa dor seria o de tentar fazer com que as pessoas pensem nas coisas boas que aconteceram durante a pandemia, lembrar das pessoas que adoeceram, mas que passaram por isso, que sobreviveram,
seria uma forma de combater essa tristeza, essa dor da perda? É dessa forma que seria o correto para poder amenizar um pouco, porque a dor da perda de uma pessoa querida é algo muito forte. Mas no intuito de amenizar, tentar focar, tentar lembrar das coisas boas, de quantas pessoas que estão, às vezes, no nosso convívio e que sobreviveram, que passaram por esses problemas e que estão vivas e melhores. É um caminho? Bom, Dirceu, isso vai ser muito relativo em que contexto se deu essa perda, né? Porque na hora que a pessoa vivencia isso, né, ela não vai conseguir olhar ter esse olhar positivo, né, porque ela está vivendo a dor do luto, da perda, do vazio, da falta, né, então ela vai ter dificuldades, ela não vai ter muito o que pensar de positivo, né, ela só vai olhar para a perda e para a dor. Então, ela fica com a visão, né, aí muito afunilada, né, de mundo, né, mesmo que ela tenha sobrevivido à pandemia, né, ao vírus, mas se ela perdeu alguém, ela vai ter dificuldades. E isso, ela pode ser que ela não olhe isso também com tanta positividade, né, mas isso, cada caso é um caso. Agora, por exemplo, né, se eu não perdi, né, ou eu mesma fui contaminada, sim, a pessoa ela vai conseguir, é possível que ela consiga ressignificar, né, a vida dela, as suas relações, o que ela estava fazendo da vida, o modo como ela lidava com tudo isso. É possível que ela traga um novo sentido para a vida dela, ressignificar é isso, dar um novo sentido. Agora, se tratando de perda, né, de um ente, ela não vai conseguir muito olhar isso como algo, né? Às vezes, alguns flashes, né? Sim, mas isso tudo vai ser um processo, né, que ela vai ter que elaborar. Com a sua experiência, existe um tempo médio de luto de uma pessoa? Ou varia muito? Não dá para a gente calcular mais ou menos um tempo. Eu estou falando de luto e perda de pessoas queridas. Uhum. Bom, Dirceu, segundo, né, o DSM-4, depois saiu o DSM-5, né, que é o Manual de Diagnósticos de Doença, né, que tem aquela classificação, esse tempo ele tem se tornado mais menor, né, perante a medicina, né, as nomenclaturas, que antes era minimamente, né, 6 meses para se vivenciar um luto esperado, né, afastamento das suas atividades laborativas, né, mas com o novo manual, isso diminuiu o tempo. Mas dentro do consultório, né, a gente não olha muito para isso, não. A gente vai olhar para o tempo do mundo interno da pessoa, porque ele ocorre em momentos, em times, né, muito diferentes do tempo cronológico, né, e o tempo do mundo interno. O tempo do mundo interno, ele passa muito devagar, né, ele é lento, ele é diferente do tempo cronológico de dias, semanas, né, e às vezes as pessoas, né, mas você até hoje está sofrendo por causa disso, você, né, ou seja, não, a gente trabalha num tempo, num time muito diferente, né, que tem até na mitologia grega, né, tempo de Cronos e tempo de Kairos, né, Cronos seria esse tempo cronológico, pragmático, né, onde eu estabeleço compromissos, datas, né, e o tempo de Cronos, né, que se diz muito a subjetividade, né, de como eu lido com isso. Então, não tenho tempo, mas é claro que, né, dependendo desse tempo, se a pessoa ela não, acima de 6 meses, vamos colocar assim, ela não consegue, né, voltar às atividades, né, mesmo que minimamente, a gente tem que olhar com mais cuidado para essa pessoa, para esse paciente, porque aí ele pode estar entrando num processo, ele pode entrar num processo de adoecimento,
né? Porque aí é onde as coisas se tornam muito mais difíceis, né? Então, aí ele vai precisar, né, de, às vezes, não só o acompanhamento psicoterapêutico, mas também, né, de, às vezes, de medicações. A depressão, André, é algo que está no nosso dia a dia, né? Nós temos pessoas perto, nós mesmos sentimos momentos de tristeza com mais frequência do que antes. E aí, tem uma pergunta aqui da Maria de Lourdes. O que se aconselha para amenizar esse estado de vigília constante que está causando a depressão em muitas pessoas? Eu não sei o que a Maria de Lourdes quis dizer com esse estado de vigília, mas acredito que seja essa tensão, né, que nós estamos vivendo hoje. Então, eu voltando lá naqueles mecanismos, né, primitivos que eu te falei, né, do medo, em situações de ameaça, né, a gente, como ser humano, a gente vai ativar esse estado de vigília, né, para eu me proteger, me defender daquela possível ameaça, né, mas pode ser uma coisa não muito real, né, que esteja aqui no momento presente, mas às vezes a ameaça de perder o emprego, a ameaça de fechar o meu comércio, a ameaça de não conseguir realizar isso, a ameaça de não ter dinheiro para pagar as contas, enfim. Então, a nossa mente, ela não vai entender esse time, né? A nossa mente vai entender como se isso já tivesse ocorrido. Então, nesse estado de ameaça de perder o emprego, um exemplo, eu já vou, o meu corpo, né, ele vai começar a produzir mais hormônios do estresse, né, cortisol e adrenalina, que são os dois hormônios ativados em maior quantidade na nossa corrente sanguínea, quando estamos num momento de ameaça real. Por exemplo, tem um assaltante que está me perseguindo aqui, então, para que a gente, no mecanismo, né, de sobrevivência, eu luto, ou eu fujo. Então, ou seja, na ameaça que não seria real, ou seja, perder o emprego, é possibilidade, mas ela não é real ainda. Mas eu começo a entender que como se fosse. Então, esse estado de vigília, ele vai ficar ativado o tempo todo, ele vai alterar, né, até funções metabólicas no corpo, ele vai alterar meu apetite, meu sono, inclusive até, né, com o isolamento social, por nós estarmos tendo, né, hoje, essencialmente, a gente até está conseguindo ainda ter mais contato com a luz natural, né, mas à medida que aquele isolamento muito, né, restrito, muito severo, vamos assim dizer, à medida que eu tenho menos contato com a luz solar, a luz natural, ela incide diretamente também na produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, aí eu passo a ter menos luz natural, eu passo mais a ter luz, né, luz azul, né, luz branca, luz artificial. Então, também isso vai interferir, né, na produção de melatonina, para que eu consiga dormir melhor, e altera também o humor. Então, esse estado de vigília... Sim? Pode falar, pode concluir. Só para concluir, né? Então, esse estado de vigília, né, então, devido ao vírus, né, essa questão de medo de ser contaminado, a gente vai ficar mais preocupado, sim, né, de circular. Então, quanto eu mais circulo, mais exposta eu estou. Então, quanto menos eu circulo, né, mais eu garanto, né, o meu direito de estar vivo, eu também garanto o direito do outro estar vivo, né, e suportar, não viver o meu direito, o meu desejo, para que o outro também permaneça vivo, também causa muita angústia, né, porque quando eu abro mão disso, eu estou permitindo que o outro exista e eu também, e depois a pandemia, né, a gente continue a existir. Se nós formos entrar na questão das liberdades, eu acho que nós temos assunto aqui para pelo menos mais umas 3 lives, né? Porque nós estamos perdendo, inclusive, muitas liberdades.
Mas, André, eu queria, para que a gente pudesse trocar de assunto, agradecer algumas pessoas que estão conosco. Está aqui o Tarso, a Nilza, a Maria de Lourdes, a Elisdaiane, olha que nome diferente, Paula Borges, Gisele, o Cássio está conosco, ES Lopes, né? Provavelmente conhecido seu, está dando um oi aqui. Bianca, Sandra Vieira, Sandra, um grande abraço para ti, obrigado pela audiência. Maria Luísa, a Vânia Cunha, vixe, tem até muitas perguntas, tá? Daqui a pouco nós vamos entrar em mais perguntas aqui do pessoal que está conosco. Bom, para trocarmos um pouco essa questão do comportamento das pessoas, apesar que não deixa de ser comportamento, nós estamos vivendo hoje um momento principalmente político, onde as pessoas estão muito divididas. É uma polaridade muito grande em relação a ódio e com relação a amor. E isso me assusta, porque eu acho que nós não devemos ser muito radicais nos nossos sentimentos. Eu não sei se eu estou errado, tá? Depois você me corrija. Mas, assim, o ódio extremo e o amor extremo podem levar a comportamentos muito complicados. Eu uso o exemplo do amor em função de que quando nós estamos apaixonados, né, que é aquele momento da paixão, a nossa cabeça parece que está em outro país, em outro mundo, em outro lugar. Né? Nós parece que cegamos. E acredito que no ódio também exista esse fator meio que de cegar as pessoas, principalmente quando é muito polarizado e muito extremo. É claro que nós não vamos falar de política, mas eu usei o exemplo da política para poder entrar nesse assunto do amor e do ódio e saber se você tem muitos casos no seu consultório onde o amor e o ódio se revertem em problemas. Ou se não tem, como é que você enxerga essa relação de amor e ódio que nós estamos vivendo hoje tão radicais? É denso, né? Esse assunto. É denso. Bom, Dirceu, né? O ódio também é um afeto, né? É um afeto. Ele é tão, vamos assim dizer, né? Em termos comedidos e não patológicos. O ódio é tão necessário quanto o amor, né? A raiva, né? Os sentimentos opostos. Havendo a falta de amor, abrirá o lugar para o ódio, né? O ódio, ele me ajuda, né, a me segregar do outro. Eu não quero conviver com você mais, né, a gente vai separar, nós não somos mais amigos, nós não somos mais marido e mulher, enfim, eu tô com raiva, né, ódio do meu patrão, ou seja, porque ele fez aquilo, então, isso de uma certa forma mais natural, comedida, ele vamos assim dizer, né, ele é importante, porque nós somos seres ambivalentes, né, tem a alegria, tem a tristeza, tem o ódio, o amor, assim como tem essa ambivalência lá fora, né, existe o dia porque existe a noite, né, existe o calor porque existe o frio, então essa ambivalência também está dentro de nós. Mas em termos, né, de excessos, isso a gente já pode encarar pelo lado patológico, né, da coisa. Tanto o excesso, né, de amor, né, e o excesso, né, desse ódio, a gente pode olhar com mais cautela, porque o sujeito ele pode estar transgredindo, transitando mais para o lado patológico, da neurose, da coisa, né, da psicose, enfim. Nesse caso, onde vai se transformar em alguma coisa, eu vou até aproveitar aqui um trecho de uma pergunta da Larissa, que também entrou agora há pouco, está conosco. Isso pode influenciar os filhos
as crianças e de que forma? Bom, em relação às crianças, né, por exemplo, quando vou citar um exemplo, né, assim, cotidiano mesmo, né, só que eu já não atendo mais crianças. Às vezes os pais, né, levavam os filhos, né, para psicoterapia. Muitas das vezes o filho é o sintoma da casa, né? A relação tóxica e doente, né, na verdade, ela advém dos adultos. Então, como eu tenho como adulta, eu posso ter dificuldade de enxergar, né, que o problema está no meu modo operante, no meu modo de relacionar com o outro, é muito mais fácil eu enxergar, né, no outro. Então, aí, às vezes, né, os pais levam os filhos, porque achando que a criança, né, está com comportamento alterado, às vezes disfuncional, mas, na verdade, muitas das vezes a gente percebe que é apenas um sintoma, né, o comportamento ou adoecimento da criança, ou a dificuldade de aprendizado, os transtornos que elas desenvolvem, podem advir, sim, né, da relação dos pais. Né? Então, por quê? Porque os pais são a referência dos filhos. Né? Os pais é a segurança dos filhos. Então, primeiro eu olho para os meus pais, né, para depois eu olhar para o mundo. Então, a criança observa muito, né, como os pais se relacionam, né? Então, eu vou reproduzir isso também, né, porque como eles são as minhas referências, então, tudo que eles me disserem de forma verbal ou não verbal, né, eu vou introjetar, né, como verdade absoluta e reproduzir esses comportamentos. Então, né, nesse momento, né, de reclusão, né, a violência, né, doméstica tem aumentado, né, muito, né, não só com mulheres, filhos, né, Infelizmente. então, infelizmente. André, eu só quero mudar de assunto novamente, tá? Vamos lá. Quero levar esse nosso assunto, talvez agora, para um lado que você conheça bem. Só que antes disso, eu queria fazer aqui um comercial. Tá? Para quem chegou um pouquinho antes da hora da live, viu alguns banners nossos passando aqui no vídeo, falando da doutora Simone Vieira, uma dentista, uma odontóloga maravilhosa. Ela está dando um trapo aqui em mim, porque eu estou velhinho, sabe? E já estou precisando refazer muita coisa aqui. Então, eu queria enaltecer o trabalho da doutora Simone Vieira. Quem precisar fazer alguma coisa, cuidar, né, da parte estética, implantes. Doutora Simone Vieira, odontóloga, para mim, a melhor da cidade, tá? Bom, isso é um tempinho para a gente dar um refresco, para mudarmos de assunto. E agora, Andréia, eu queria levar esse nosso assunto para a sua profissão, para o lado do psicólogo. O psicólogo, obviamente, ele se prepara para enfrentar problemas das pessoas. Só que em época de pandemia também está difícil para vocês, porque o convívio próximo já não é permitido, muitas vezes tem que atender o paciente online, e online já não é mais a mesma coisa, não consegue sentir, né? Não consegue ter, talvez, tanto clima. E como é que você tem feito, e como é que você tem sentido os profissionais psicólogos hoje em relação ao paciente, nesse momento? Então, Dirceu, né, eu falo que ser psicólogo, né, não é uma tarefa muito fácil, não, é árdua, viu? Mas eu a exerço, né, com muito amor, com muito afinco, né, amo o meu trabalho de paixão, eu
Eu acho que eu nasci para isso, para viver isso. Mas mesmo assim, a gente amando a nossa profissão, eu amando a minha profissão, sim, a gente se depara com questões também que são inerentes da profissão e do contexto também social, né? Porque querendo ou não, por mais que o paciente tenha medo, né, de ir ao consultório, né, transitar e se contaminar, a gente também sente. E por mais que a gente tome, né, os cuidados, a gente também sente. Mas... E atender online? É muito Sim. distante? Então, até antes da pandemia, não era tão... A terapia por meio, né, remoto, né? Ela não era tão... era usada, assim, bastante, mas ela não era tão acessada com recurso, né? Mas era, sim, mas não tanto. Né? Primeiro, ela foi, né, reconhecida, né, liberada primeiramente em outros países, né, para depois ser liberada, né, pelo nosso Conselho Federal. Então, através de literaturas, de pesquisas, né, entendeu-se que, percebeu-se que é possível, né, promover os mesmos resultados da terapia presencial quanto a de forma remota, né. Claro que a terapia online, ela tem algumas dificuldades, né, porque, de repente, como a gente está, né, todo aglomerado em casa, às vezes o paciente, ele não se sente confortável, né, de ter aquele momento seu ali, porque às vezes ele quer revelar, ele quer falar dele, ele quer confessar, vamos assim dizer, né? Então, ele não se sente muito confortável, né? Já me deparei com pacientes que não se sentiram à vontade, não se adequaram, mas outros que encararam essa nova experiência, tá, ok, é fácil, né? Não vi muita dificuldade, mas ela permite também, né, o nosso trabalho atravessar fronteiras, né, atravessar estados, né, atravessar cidades, né. Eu tenho algumas pessoas, né, que eu acompanho que não são daqui de Uberlândia, né, estão localizadas em outras cidades, e o processo ele ocorre de forma muito normal, e sim, a gente consegue observar e notar, sim, resultados tanto quanto. É claro que, se a gente for, né, comparar, sim, tem traços, sim, que diferenciam, né, porque enquanto você está dentro do consultório, você tem um setting terapêutico, né, o que é o setting terapêutico? É um lugar apropriado, onde você não tem interferências, né, você não tem telefone, você não tem ninguém batendo na porta, você não tem um vizinho que vai te escutar, né, então, temperatura, luminosidade, tudo. Então, assim, está tudo preparado ali para poder receber e acolher essa pessoa, né? Então, mas ela acontece, sim, e com essa ferramenta, né, da internet, e nesse momento, né, que a gente está vivendo, tem ajudado muito, né, funcionado muito como um recurso, realmente, para poder alcançar mais pessoas, né, que têm essa dificuldade de mobilidade, às vezes de estar em muito interior e não ter tanta oferta, né, de profissionais. Então, permite você buscar, né, um profissional que ela se sinta mais segura, que ela confie. Então, a internet, ela possibilita, né, viabiliza isso. Me permite aqui uma analogia meio esquisita, mas assim, o paciente, ao ser atendido de forma remota, online, ele não pode meio que ser comparado, é uma analogia meio doida, tá? Com o paciente do dentista, porque o paciente do dentista, em geral, tem medo do dentista, assim como eu acho que o paciente do psicólogo também tem um certo receio. Ou eu estou muito enganado? Não, não está muito enganado. Porque
existe algumas fantasias, né, que permeiam a figura do profissional, né, tanto do psicólogo, né, quanto até do psiquiatra, né. Então, isso dificulta muitas vezes a busca por esse auxílio, né. A pessoa está adoecida emocionalmente falando, então a desinformação leva à dificuldade de buscar. Então, existe, né, uma fantasia ali que aí eu vou me abrir para o psicólogo, aí o que eu vou falar, o que ele vai pensar. Aí, será que terapia funciona mesmo, né? Será que eu investir meu dinheiro nisso, se realmente funciona, dá resultado? Ah, não, eu vou conversar com o meu amigo, com o meu namorado, minha amiga, né, enfim. Então, a desinformação, ela impede, né, muito a busca do profissional. E sim, né, às vezes a nossa representação, ela causa, né, esse medo, mas não é necessariamente de nós. Por quê, né, Dirce? Porque o inconsciente dele, né, vai captar que, na verdade, ele vai ter um encontro com ele mesmo, com as questões dele. É como se a gente fizesse essa técnica, né, do espelhamento, né, ou seja, o paciente, na verdade, ele não marca um horário comigo, ele marca um horário com ele mesmo, né, porque a gente vai estar lá para falar das suas questões. Então, eu ir para a terapia e deparar com a minha própria realidade, né, as minhas sombras, né, as minhas neuroses, as minhas manias, aquilo que eu julgo que eu fiz de errado, então isso dá muito medo. Então, eu falo, né, que psicoterapia, querendo ou não, é uma atitude madura e que requer coragem. Por mais que seja terapêutico e muito transformador, sim, ela auxilia a pessoa a galgar mais recursos emocionais, né, para lidar com o adoecer ou com as dificuldades dela. Eu sou suspeita em falar, né, mas eu vejo muito isso, processos lindos acontecerem, né, o processo humano é muito bonito, a transformação, mas ela requer coragem. André, reconhecer que precisa de um atendimento profissional deve ser aquele divisor de águas. Na minha opinião, acredito que a hora que a pessoa reconhece que ela não está bem e que precisa de uma ajuda profissional, deve ser um momento talvez mais extremo dela, né? E aí ela chega até você nesse extremo. Difícil lidar com isso? Olha, é difícil para ele, né? É claro que para nós não tem nenhum trabalho fácil, né? Mas aqui a gente está preparado para isso, né? Mas às vezes pode ser mais difícil para ele, por quê? Porque ele vai chegar com tanta urgência, tanta emergência, né, de tentar ficar bem, né, e ele pode não conseguir suportar, né, mas a gente vai, né, delimitando essa urgência ali, para que ele entenda que psicoterapia, ela não é instantânea, né, não é mágica. Então, para ele até poder suportar esse tempo, né, que passa muito devagar. Eu falo, né, Dirceu, que saúde mental, ela é lenta e cara. Né? Só que saúde mental também faz parte da saúde geral. Porém, ela é lenta e cara. André, é tudo No muito sentido, lento, assim, né? investimentos mesmo. Oi? A nossa, André, nós já estamos no fim, nós só temos mais alguns minutinhos, tá? Já são quase 10 horas. E eu queria uma Já. informação um pouco mais rápida sua, com relação a essa questão do tempo, porque nós demoramos muito para nos perceber e para mudar. Essa questão do tempo, o psicólogo consegue agilizar isso? Se a pessoa não tivesse um atendimento profissional, ele perceberia os seus problemas mais lento ou ele nem perceberia? Olha, Entendeu? a questão do buscar ajuda,
é o famoso cair a ficha. Porque quando ele se percebe, ele já está adoecido. Porque, vamos citar, por exemplo, a depressão, né? Ela é uma doença silenciosa. Ela vai se manifestando ali muito sutil, né? Me contando ali no meio da minha rotina, mas devido às demandas, né, do mundo externo, às vezes a gente pode não estar muito atento a esses sinais que o corpo vai dando, né, que a nossa mente vai sinalizando para nós. Então, quando ele se percebe, ele já está num estágio de avançado. Geralmente, isso não é regra, né, mas geralmente ele já chega num estado mais assim, um grau de depressão mais profundo, ou então um sofrimento mais profundo, porque ele percebe que sozinho ele não está dando conta. E reconhecer também, né? Reconhecer que eu preciso de ajuda. Seus contatos estão aqui, passando aqui embaixo. Então, se alguém tiver o interesse de conversar com você, as suas redes sociais já estão aqui informadas. E eu quero agradecer demais você. Foi muito bom. Eu acredito que vai contribuir muito com as pessoas que vão nos ver e as que já estão nos vendo. Esse vídeo vai estar no YouTube. Para quem quiser ver, vai estar gravado lá no canal. O canal é o Dirceu Lacerda Filho, Opinião Digital. Queria suas considerações finais. Infelizmente, o tempo ele é cruel, né? E queria agradecer demais você. Muito obrigado por me atender tão rápido e por ter a coragem, né, de falar conosco aqui de uma forma tão clara, tão objetiva e tão, sim, sensacional, tá bom? Obrigada, né, Dirceu, como eu te falei, né, você abre esse espaço, né, para mim, claro, né, mas para a psicologia, né, poder falar as considerações finais, né, que nesse momento, né, o que vai ajudar a gente a atravessar, né, por essa pandemia, a gente está lidando com tantas incertezas, né, o futuro, né, o que vai ser, né, pós-pandemia, né, será que eu vou estar lá, enfim. Mas o que vai contar muito é a nossa saúde mental. À medida que eu tenho recursos, né, eu falo recursos internos, para lidar com essas questões, né, inerentes, né, desse momento, eu vou chegar do outro lado menos lesado, né, talvez menos adoecido, talvez menos enlouquecido, né, do outro lado. Então, a gente pode se dizer de inteligência emocional, né? Quanto mais recursos eu tiver para lidar com os meus medos, as minhas incertezas, né, medo do vizinho, medo, né, do vírus, medo do outro, né, que pode estar carregando vírus, enfim. Quanto mais recursos eu tiver para lidar com isso, mais saúde, mais sanidade, né, eu consigo preservar, estar presente também. Isso é que importa. Estar no momento presente e a gente consegue deixar um pouco mais de lado essas angústias das incertezas, né, desse momento que a gente está passando. E te agradecer, né, quem aí, né, veio me prestigiar também, quem vai assistir depois, foi um prazer, né, receber seu convite, esse convite inaugural, né, como você mesmo falou, né, que é o primeiro formato seu, né, de entrevista. Foi uma honra, né, foi uma experiência muito bacana. Obrigada, Dirceu. Né? Aguarde, porque nós vamos repetir. Esse tema que nós tratamos hoje é um tema que vai ser recorrente, eu não tenho dúvidas, em função da evolução que nós vamos ter com relação à pandemia e também nessa evolução política que nós vamos passar até a próxima eleição. Eu tenho a impressão que nós vamos ter um caos nessas eleições e nessa competitividade, e as pessoas, com certeza, vão precisar de mais conselhos como esse, não tenho dúvida. E aí, eu vou catar aqui o telefone e apelar
para a Andréa Campos vir falar com a gente aqui mais um pouquinho. Andréa, mais uma vez, muito obrigado, tá? E seja sempre muito bem-vindo aqui. Eu que agradeço, viu, Dirceu. Obrigada, né? Obrigada a quem aí nos assistiu, né? Quem, né, veio nos prestigiar também o seu trabalho, veio prestigiar também o meu trabalho, né? Enfim, foi um prazer, foi uma experiência muito bacana. Viu? Obrigada a todos. Obrigada a você, Dirceu. Valeu, André. Obrigado. Abraço para ti. Até a próxima. Outro. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito bem, amigos. Bom, né? Gostei demais. Eu acho que nós temos, infelizmente, nós temos hoje algumas situações do dia a dia que estão comprometendo o nosso interior, nossa forma de analisar, de sentir os fatos e até mesmo de lidar com eles. Então, eu quis inaugurar esse novo modelo com a Andréa, falando sobre comportamento, para tentar nos ajudar a entender e a conviver melhor com tudo que nós estamos passando e tentar nos antecipar para tudo que ainda vai vir. Então, show de bola. A doutora Andréa é maravilhosa. Eu queria convidar vocês, finalizando aqui, quarta-feira, nós receberemos um grande amigo, Paulo Ricardo, de Jesus Marques. Né? Teremos um Jesus aqui. E na sexta-feira teremos outro, tá? Mas o Paulo é um amigo meu, um influenciador digital, mas uma pessoa assim com muita coisa para contar. Né? Uma pessoa jovem ainda, mas com muitas experiências de vida, um atleta, músico, uma pessoa da área comercial, assim. Então, assim, temos muita conversa e as nossas conversas vão passear um pouco por política, vão passear um pouco por Uberlândia e pandemia, vão passear um pouco sobre as questões do esporte e em relação à pandemia. Então, vai ser um papo também muito agradável na próxima quarta-feira, 21 horas, no Opinião Digital. Muito obrigado a todos. 10 horas e 2 minutos. Nós cumprimos aqui realmente a nossa hora, acho que muito bem hoje. E agradecer a todos que estão apoiando. Agradecer novamente essa minha amiga Simone Vieira, que tem me ajudado muito. E agradecer a vocês, ok? Aguardo vocês, quarta-feira, 21 horas, estaremos aqui novamente, agora com Paulo Ricardo. Grande abraço, até a próxima.